começamos agora, amado, mais um quadro de testemunhos, mais um programa Edificando Vidas, um programa que vem realmente impactando muitas famílias, né, dessa Baixada Santista. E hoje nós estamos aqui com a pastora Luciana. Paz, pastora, obrigada por estar aqui. A pastora Luciana vem falar sobre um assunto muito polêmico hoje na sociedade, hoje na mídia. Na verdade, o problema sobre filhos. Criação de filhos. Na verdade, filho não é problema, né? Filho é solução, mas quando nós não sabemos administrar os filhos, algumas coisas acabam virando problema. Nós temos visto hoje na sociedade, por que vem crescendo tanto, querido, o número de jovens que vem se envolvendo tão cedo com drogas, com álcool, com cigarro, com más companhias. Será que o problema está no modernismo? O problema está na mídia, nas novelas, na influência do que o jovem recebe do mundo? Ou será que o problema está no não posicionamento de pais, de mães, que realmente hoje talvez queiram ter um relacionamento de amizade com o filho e não acabam ali instituindo princípios de Deus, não acabam instituindo ali autoridade, falando o que é certo, o que é errado? Então, pastor, eu queria que a senhora comentasse um pouco disso com a gente, porque a gente tem visto hoje na mídia e na sociedade meio que esse valor de criação de filhos se desvalorizar, na verdade se perder. Não há mais respeito, não há mais autoridade dentro de casa, é filho que manda no pai, que manda na mãe, né? É criança que põe a ordem dentro de casa. Então eu sei que a senhora tem uma família maravilhosa, tem sucesso na sua família e nós temos que aprender com quem tem sucesso. Então, por favor, conte para nós. Bom, é verdade. O relatório que nós temos visto, né, por meio da mídia, não é um relatório muito favorável a famílias, mas a palavra do Senhor diz que os filhos são herança do Senhor, né? O fruto do ventre, o nosso galardão. Então, os filhos são uma bênção do Senhor concedidas a nós, né? E a Bíblia ainda diz que eles são como flechas na mão do valente. Então, o valente somos nós, pais. Então, somos nós que temos a responsabilidade de influenciar os nossos filhos e direcioná-los aonde nós queremos, né? Qual o alvo que nós queremos que os nossos filhos alcancem? Porque a mídia está aí, só que quem influencia, quem deve influenciar os filhos, somos nós pais que devemos nos posicionar. Então a senhora acha que os pais de hoje em dia não têm conseguido direcionar seus filhos, eles não têm conseguido, vamos supor, trilhar um caminho correto, ou até mesmo mostrar, guiá-los por um caminho? Então tem havido assim uma liberdade, você faz o que você quiser, o jovem pode fazer o que quiser, a criança pode fazer o que quiser? A verdade é essa, né? Infelizmente a verdade é essa. Nós temos visto assim uma omissão muito grande da parte dos pais. Nós sabemos que a vida é corrida, nós trabalhamos, né? Tem a igreja, tem trabalho secular, então a nossa vida ela é muito corrida. Só que nós devemos lembrar sempre que os nossos filhos são responsabilidades nossa e que a prioridade é família. Nós devemos cuidar, zelar por aquilo que Deus tem confiado a nós, né? Que são os nossos filhos, são herança do Senhor. E pastor, eu sei que toda família, né, que parece ser perfeita, sempre tem ali uma brechinha, um errinho. Então eu queria que a senhora falasse aqui hoje de alguma situação que surpreendeu você, ou que você se viu numa situação assim, não, eu tenho que me posicionar como mãe, eu tenho que ensinar isso pro meu filho, ou alguma atitude de algum filho seu. Você tem 3 filhos, né, maravilhosos, lindos, mas alguma atitude das crianças assim que mexeu com você e que aquilo levou você a tomar alguma atitude e a você perceber que deveria ensiná-lo naquele momento. Que hoje eu vejo essa omissão que a senhora comentou aqui conosco, né, de pais, de mães. Existe realmente, querido, uma omissão na sociedade sobre a educação. Educação, não digo de escola, mas educação de valores. Valores de namoro, valores de limite. Então os pais hoje querem tanto ser amigos que permitem que o filho vá para uma festa rave, vá para uma balada, vá junto com amizades que talvez você pai, você mãe que me assiste, você mesmo sabe que eles não são uma boa influência. Mas por medo de ficar mal na fita, né, como eles dizem, com o seu filho, você não proíbe. Você não põe limites achando que isso vai ajudar o seu filho e não sabendo que isso tem trago de prejuízo para dentro da sua família. Então, houve, pastor, alguma situação assim com seus filhos que surpreendeu você? Sim, sempre há, né? E eu fui pega assim, esses dias mesmo. Eu tenho observado o meu filho caçula. O meu filho caçula, ele é assim, muito estouradão, né?
Ele é sanguíneo, então assim, ele é impulsivo, ele não pensa antes de falar, primeiro ele fala. Então eu tenho observado ele e alguns dias ele vem chegando em casa e fazendo algumas queixas, né? Comentando o que tem acontecido em sala de aula e fazendo algumas queixas em relação a uma professora. Quantos anos o seu filho tem? Desculpa, quantos filhos a senhora tem? Tenho 3 filhos, o caçula está com 14 anos agora. Então ele é assim, estourado, né? E eu tenho observado e ele chega em casa, e aí filho, tudo bem? Como foi a aula? E ele sempre comenta. E fazendo muitas queixas, né, a respeito de uma professora. Eu sempre ouvindo ali o lado dele, conversando com ele, orientando ele. Filho, olha, honre a sua professora, respeite a sua professora. Mãe, mas não foi certo o que ela fez, querendo se defender. E é da personalidade dele, ele quer se defender, ele quer se justificar. Então, eu não esperei ser chamada na escola. Eu falei, não, eu quero ouvir a versão da professora. Porque o meu filho eu conheço, né? Eu sei que ele é estourado, conheço a personalidade dele, mas eu quero conhecer a professora. Então fui até a escola, né? Procurei a professora, me apresentei a ela e ela falou assim, nossa mãe, eu fico feliz porque eu nem mandei te chamar e a senhora veio aqui. Eu falei, olha professora, que eu tenho observado, né, o meu filho, alguns dias ele vem fazendo algumas queixas e eu gostaria de ouvir de você o que está acontecendo. E até dessa atitude, pastora, é muito interessante isso, né? Porque nós vemos a tendência dos pais é nunca verem os erros dos filhos. Então é sempre defender. Se o filho vem com um argumento, você acha que tem que concordar, você acha que tem que passar a mão na cabeça para que ele se sinta seguro, né? Você nunca pode confrontar. E eu vejo que essa situação você buscou esse confronto, né? Você em nenhum momento falou ali para ele, não filho, você tá certo, é isso mesmo. Não, você buscou o confronto para poder ter sabedoria ali para lidar com a situação. Mas como é que foi? Você sentou com a professora, porque o filho é seu, né? Eu tava reclamando, e a professora deve ter falado do seu filho para a própria mãe. Como é que foi isso? Não é muito fácil, né? Fui ali e o caminho todo eu falando, Senhor, né, me dá graça, Espírito Santo, fica comigo, preciso, né, buscando em Deus sabedoria, porque eu fui ali para ouvir a versão da professora e eu sabia, conhecendo o meu filho, que realmente ele tinha feito algo assim, desacatado a autoridade, né? Eu conheço, então eu fui ali, me sentei e a professora ali, olha mãe, começou a falar, né? E foi falando, e falei, olha professora, foi exatamente dessa maneira que ele me falou. Eu sei que conhecendo ele quis se justificar, se defender, ele se achou injustiçado ali, né, pela parte da senhora, mas eu disse para ele que independente dele estar certo ou errado, que a autoridade na classe é a senhora, que ele tem que honrar a senhora, respeitar a senhora, porque há uma bênção de Deus para a vida dele, caso ele haja dessa maneira. E ali tenho orientado o meu filho e ele errou. A senhora me perdoe porque eu como mãe, eu assumo a culpa, porque eu sou mãe dele e eu que tenho que orientá-lo, mas a senhora pode ter certeza que isso nunca mais vai acontecer e a senhora vai ser honrada. Eu tenho certeza que, assim como ele errou, né, desonrando a senhora, ele vai chegar até a senhora, reconhecendo que errou e vai pedir desculpa para a senhora. Então é Deus realmente que vai nos dando sabedoria para a gente estar agindo nessas situações. E é uma situação tão simples, né, pastora, que a gente vê assim, uma situação de colégio, né? Da vida de um filho ali, um problema no colégio com uma professora que talvez outro pai, outra mãe não ligaria, não daria tanta importância, mas foi um meio que você achou de ensinar, né, ele e de realmente se posicionar diante da sociedade. Infelizmente, nosso tempo é curto aqui, eu sempre falo porque é bom, é muito bom falar das coisas de Deus, querido, e hoje falando sobre criação de filhos, eu sei também que a senhora tem uma outra filha, a Jéssica, né, que é uma bênção aqui no Ministério Vida Nova, no Centro Familiar de Cubatão, e rapidinho eu queria que você contasse só uma coisinha pra gente aí do que você viveu com a Jéssica. Bom, a Jéssica agora vai fazer 20 anos, né? Então, vivemos uma fase muito difícil, porque o adolescente, né, quer criar asas e voar. Mas eu louvo a Deus porque a palavra foi incutida no coração dela e chegou um momento que ela mesma se posicionou e falou, mãe, eu vou assumir um compromisso com o Senhor, não dá mais para fugir. Se batizou e dá uma bênção, graças a Deus, né? Deus tem abençoado a vida dela. Ela tinha um desejo muito grande de fazer faculdade e assim,
Deus a abençoou com uma bolsa integral. Ela recebeu uma bolsa integral de 100% ali na faculdade que ela queria, que é Exanc, né? Fazendo relações internacionais. Então, assim, é bênção, né? Viver com o Senhor é viver a cada dia momentos de alegria, momentos de conquistas. E é isso que eu tenho vivido na minha casa, junto com os meus filhos. Meu esposo é uma bênção, também exerce uma grande influência positiva na vida dos filhos. Então é só bênção. E, pastor, o que a senhora, para finalizar, antes da gente finalizar aqui, o que a senhora tem para dizer para esses pais, mães, pais, né, que enfrentam talvez hoje problemas na criação de filhos? Sabemos que hoje isso realmente vem sido um problema na sociedade hoje. Pais que não sabem como se relacionar, não conseguem dizer um eu te amo, não sabe um efeito de um eu te amo, né? Não tem tempo para o filho, trabalha tanto, é o que a senhora estava falando aqui, trabalha tanto, é tanta correria que na verdade não tem tempo para a família. O que a senhora tem a dizer? Deixa um recadinho para quem está em casa para a gente finalizar o nosso quadro aqui. Bom, como eu falei no início, os nossos filhos são a herança do Senhor, né? E são como flechas nas nossas mãos. E somos nós que direcionamos os nossos filhos. Mas é no Senhor, é só com o Senhor na nossa vida que nós conseguimos sabedoria para, em meio a tanta influência negativa, direcionar os nossos filhos para viver bênçãos, para viver na presença do Senhor, para conquistar tudo aquilo que o Senhor tem. Então, só através do Senhor. E de repente pode ter alguma mãe assistindo e falando assim: olha, mas o meu filho já não tem mais jeito. Mãe, tem jeito sim, porque para o Senhor não existe nada impossível. Busque no Senhor e se posicione em Deus. No nome de Jesus que você vai vencer. No nome de Jesus. Pastora, obrigada, viu, pela sua presença. Você que me assiste, fique aí, nós teremos ainda a palavra pastoral, uma bênção, não sai daí, que a nossa programação, querido, está mais do que especialmente feita para você. E também ligue para os nossos pastores. Nossa central de atendimento telefônico está aguardando a sua ligação para fazer uma oração ou até mesmo uma visita aí na sua casa. Fique ligado.